me divirto com essas coisas. Eu me divirto. O mundo dá muitas voltas, hein? Hugo Souza está no Corinthians, brilhando. O Corinthians não levou uma traulitada do Flamengo por causa do Hugo Souza, e ele está provando que ele é um goleiro de enorme potencial. Ele está assumindo o gol do Corinthians, minha gente, logo após o Cássio sair do Corinthians, uma lenda, hein? O maior goleiro da história do Corinthians, o jogador com mais títulos conquistados na história do Corinthians. E o Hugo Souza chegou, assumiu, e hoje a Fiel não sente saudade do Cássio, não, cara. Não sente. Se tiver algum corintiano aqui na live que quiser falar, a Fiel não sente mais saudade do Cássio. O Hugo Souza chegou e arrebentou. E é um cara novo, 24 anos, um enorme potencial. E quando eu digo que eu me divirto e o mundo dá muitas voltas, porque essa história toda do Hugo Souza, agora Flamengo, Corinthians, vai, fica. Isso aí é o seguinte, cara. Você às vezes tem um talento, um material na mão muito bom, mas não dá valor e não tem paciência para o desenvolvimento daquele atleta. Eu acho que a torcida do Flamengo foi muito cruel com o Hugo Souza. O Flamengo não soube trabalhar o Hugo Souza. E agora vê que está podendo perder um monstro de goleiro, porque ele é um goleiro com potencial fantástico. E quando eu digo que a torcida do Flamengo foi cruel com o Hugo Souza e que o Flamengo não teve paciência com o Hugo Souza, vamos recapitular aqui. Hugo Souza foi lançado no gol do Flamengo na época do Domi, 2020. O primeiro jogo dele foi contra o Palmeiras e São Paulo, no meio do surto de Covid, que o Flamengo jogou com uma equipe recheada de garotos, contra um Palmeiras que vinha forte, completo, e ele pegou tudo. Ele fez uma atuação espetacular. Foi o primeiro jogo dele no profissional do Flamengo. Depois ele seguiu tendo boas partidas, inclusive pegando pênalti na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, quando o Flamengo classificou e eliminou o Atlético Paranaense de uma Copa do Brasil. Ele pegou pênalti ali. Aí depois, já com o Rogério Ceni no comando, outro também que não soube, pela grandeza que ele tem na posição, pelo nome que ele tem, dar respaldo em trabalhar o Hugo Souza, o Hugo Souza comete aquela falha contra o São Paulo, Brenner tira a bola dele quando ele tentou driblar, faz o gol, e naquele momento o Flamengo, naquela fase, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo. A partir dali, começou o inferno de Hugo Souza no Flamengo. Ele não é santo, ele também não ajudou, ele se perdeu, ele cometeu erros. Quem não comete? Se você nunca cometeu um erro, atire aí a pedra. A primeira pedra. É bíblico isso. Ele vacilou, errou. Mas era claro, era nítido que Hugo Souza tinha um enorme potencial. O Flamengo poderia ter hoje o Hugo Souza melhor ainda do que ele está no Corinthians, caso o Flamengo tivesse apoiado o Hugo Souza. Rogério Ceni descartou rapidamente. Paulo Souza foi um cara que deu moral para o Hugo Souza, hein? O Paulo Souza e o preparador de goleiros dele, os caras deram moral para o Hugo Souza. E foi aí que veio o principal problema. Porque ele teve uma sequência de jogos e ele falhou muito. E a cada falha, a torcida vinha impiedosa. Aí é que a nação pisou na bola. Porque se a torcida do Flamengo tivesse apoiado o Hugo Souza, tivesse aplaudido o Hugo Souza, tivesse dado moral para o Hugo Souza, esse potencial dele ia se confirmar no Flamengo.
E eu vou te dizer que o Flamengo hoje teria um goleiro titular melhor do que o Rossi, melhor do que o Matheus Cunha. Ele está provando isso. Ele precisou sair do Flamengo, ir para o Chaves, lá de Portugal, jogar numa equipe pequena de Portugal, que inclusive foi rebaixada, mas ele amadureceu, ele teve tranquilidade para jogar, ele foi bem nos jogos contra os grandes, aí ele volta e vai para o Corinthians. Quando ele vai para o Corinthians, a maioria pensou o seguinte: você aí, rubro-negro, eu tenho certeza que pensou, esse aí, frangueiro, o Corinthians se deu mal, esse aí não agarra nada. O cara está calando a boca de todo mundo. A ponto de, vou ler aqui a matéria da coluna do Fla, assinada pelo Vitor Learri, acho que é assim o nome dele. O Corinthians pode ter problemas para concluir a compra do goleiro Hugo Souza junto ao Flamengo. Isso porque o Clube Paulista ainda possui pendências financeiras com o rubro-negro referentes à compra do lateral Mateuzinho no início desse ano. O atraso no pagamento faz com que a diretoria do mais querido exija garantias sólidas antes de liberar Hugo de forma definitiva. O Flamengo já está de olho nele e já está começando a falar, vamos dificultar um pouquinho, porque o cara é um monstro. O Corinthians já sinalizou a intenção de exercer a compra de 50% dos direitos de Hugo por 800 mil euros, parcelados. Uma moleza para o Corinthians aqui. Em 4 vezes até 2026. Então, seriam 4 prestações, totalizando 800 mil euros até 2026. No entanto, o Flamengo tem o direito de reprovar a garantia financeira oferecida pelos paulistas, exigindo que o pagamento seja feito à vista. A informação é do GE. Caso não haja acordo, Hugo poderá retornar à Gávea ao término do empréstimo. O Flamengo vendeu o Mateuzinho por 4 milhões de euros, o Corinthians pagou as 2 primeiras parcelas com atraso, equivalente a 4 milhões de reais cada uma. A terceira, de 8 milhões, estourou o prazo de 30 dias. Assim, a diretoria rubro-negra entrou em contato com os diretores do Clube Paulista, não receberam retorno e tiveram que utilizar a cláusula de garantia. Ou seja, o Flamengo está adorando essa situação, porque é clara a mudança de comportamento em relação ao Hugo Souza. O Flamengo torce para que o Corinthians não pague à vista 800 mil euros, que é barato, hein? Para um goleiro do potencial dele. Esse cara, se continuar arrebentando aí no gol do Corinthians, como ele está arrebentando, ele tem potencial para ser vendido lá para fora. Ele tem potencial para chegar à seleção brasileira, ou não? Tem. Tem potencial. E o Flamengo deu mole. E a torcida do Flamengo pisou na bola nessa, porque não apoiou o Hugo Souza. Imaginem vocês entrar no estádio, jogar, e tem 60 mil pessoas te vaiando, 48 milhões de torcedores em qualquer parte que você vá, você encontra torcedor do Flamengo, e os caras já decretando, é ruim, não joga nada, frangueiro, fica muito difícil. Se fosse uma postura de apoio, ele poderia ter dado certo no Flamengo. Não deu. Eu estou falando o que eu acho. Não é o que o Hugo Souza acha. Eu estou falando o que eu acho. Eu acho que ele, lá no interior dele, ele prefere ficar no Corinthians. Por quê? Porque no Corinthians ele foi bem recebido, ele foi apoiado. Num momento, ele já falhou no gol do Corinthians, né? Ele já cometeu falhas, mas ele foi apoiado pela torcida, que acreditou nele logo nos primeiros jogos. E ele, é o que eu vou dizer mais uma vez, ele está substituindo Cássio.
Uma lenda, o maior goleiro da história do Corinthians, gente. O Corinthians teve grandes goleiros? Teve, mas nenhum deles é maior do que o Cássio, por tudo que ele conquistou no Corinthians. E ele está conseguindo substituir esse cara. Então o Corinthians está sendo muito especial na carreira dele. Ele tem uma gratidão muito grande ao Corinthians. E eu, sinceramente, acho que se ele pudesse escolher, vou escolher. Ele queria ficar no Corinthians. Não é fácil, né, gente? Quem dá o tapa, esquece. Quem leva, não esquece. É claro que ele tem na mente dele as cenas dele sendo vaiado, dele sendo ridicularizado. Vocês acham que ele entrou no Maracanã como naquele jogo que o Flamengo venceu por 1-0 contra o Corinthians? Ele entrou obcecado, alucinado. Eu tenho que calar a boca desses caras todos aí, dessa galera toda que não acreditou em mim. Com certeza foi uma motivação especial para ele. E ele calou. O Corinthians tem alguma chance ainda na Copa do Brasil por causa de Hugo Souza. Então foi um tapa com luva de pelica bem grossa que o Hugo Souza deu na nação rubro-negra e no Flamengo. Agora, ele pode voltar. Se voltar, vai voltar com outro status. Ele pode falhar. E aí? Vai continuar falando, pô, olha lá, voltou ao normal. Não. Vamos falar isso, com certeza. Mas pela moral que ele tem, pela importância que ele tem, eu tenho certeza que o Corinthians vai dar um jeito. Está devendo aí a Deus e o mundo, não está sem dinheiro para quase nada, mas vai dar um jeito de arrumar esses 800 mil euros aí e pagar à vista, porque o Hugo Souza se tornou um jogador muito importante para o Corinthians e o Corinthians é muito importante para ele. Fica uma lição nessa história aí. E não foi a primeira vez. Muitas vezes o jogador é criticado em excesso, sendo cria da casa, falha no início da carreira, é pressionado e acaba indo embora porque não aguenta mais. Imaginem, coloquem-se na situação do jogador. Aí ele sai e mostra todo o seu valor. É o que o Hugo Souza está fazendo agora no Corinthians. Ó, Hugo Souza, ó, tapa na cara, jogando bola para quem o desprezou.